Fala, seguidores do Caruaru 24 Horas. Olha, hoje no nosso podcast Caruaru 24 Horas, estamos aqui mais uma vez com o vereador Jorge Quintino, do Podemos. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Caleb. Muito obrigado, ouvintes e participantes das discussões do Caruaru 24 Horas. Posso dizer que toda vez que venho a dialogar com o Caleb, sento, faço discussões e quando me levanto, eu já levanto com algumas ideias, já levanto reconhecendo e significando as coisas de forma melhor, porque o que existe de mais importante na vida política é o bom diálogo, é a troca de ideias, a troca de informações que faz com que possamos não só amadurecer, mas trazer o melhor para a cidade de Caruaru, porque a cidade de Caruaru e os cidadãos caruaruenses merecem o que de melhor poderemos fazer. Ô Jorge, aqui já é sua casa, né? Como sempre, nós toda vez que tem algum projeto envolvendo o jornalismo local, a gente tem que contar com a presença do vereador Jorge Quintino. E esse ano de eleição, como é que tá as correrias, momento de desafio, né? Perfeito. O que existe de nossa parte, Caleb, é uma preocupação cada vez maior de exercitar o nosso mandato da melhor forma possível. E para isso é importante que as pessoas saibam quem é o professor vereador Jorge Quintino. Eu estou vereador, mas sou professor, como sempre digo, e tenho algumas pautas as quais eu vejo como de maior relevância, de maior importância para as pessoas aqui em Caruaru. Uma delas é lutar pelas pessoas que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, pois as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, precisam de um cuidado, de um zelo, de uma sensibilidade cada vez maior por parte do poder público, mas não só elas, e sim quem cuida delas. Eu sempre digo que é necessário cuidar de quem cuida, é necessário cuidar das mães, é necessário cuidar da família, é necessário cuidar das crianças existentes. Um outro ponto, uma outra pauta que eu acho de uma relevância muito importante é a educação como um todo, né? Nós percebemos a necessidade da valorização do profissional em educação, isto é, do professor, a preocupação em que não falte merenda nas escolas, que não falte não só a merenda nas escolas, mas uma boa qualidade de ensino, onde nessa qualidade de ensino se preocupe sim em ensinar e não em doutrinar ninguém, em valorizar o conhecimento e fazer com que as pessoas se tornem aptas a poder ingressar no mercado de trabalho, que é uma outra pauta importante nossa, é a empregabilidade. É imprescindível, e eu quero colocar aqui a discussão, que a maior necessidade, a maior vontade por parte de quem nos procura, dialoga conosco, é a oportunidade. As pessoas precisam ter oportunidade ao emprego, precisam ter oportunidade à qualificação profissional, precisam ter oportunidade a que suas vidas possam impulsionar. Mas para que existam esses impulsos, nós, na Câmara de Vereadores, precisamos construir leis, precisamos fiscalizar o Poder Executivo, precisamos pautar as necessidades básicas da população de Caruaru. E olhe que a população de Caruaru, ela carece de cada vez mais educação, cada vez mais emprego e oportunidade de renda, cada vez mais fazer com que as pessoas em nossa cidade elas possam vir a melhorar a sua qualidade de vida. E esses são objetivos fundamentais por parte do vereador Jorge Quintino. Ô Jorge, durante esses quase 4 anos no Legislativo, você exerceu aí alguns fatores tipo requerimento, né? Algumas palestras também com alguns públicos diferentes. Eu tive presente em algumas dessas palestras, mas assim, caso você venha a ser reeleito novamente em Caruaru, tem mais alguma proposta diferente das quais você já vem colocando em prática? Além de avançar cada vez mais em que se coloque em prática o direito que os autistas têm, cada vez mais lutar para que a merenda seja de qualidade na educação, para que o profissional de educação seja cada vez mais valorizado, para que nesta educação exista o conhecimento técnico colocado pelos bons professores aos seus educandos. Um outro fator me move muito a nossa reeleição, que é algo que eu acredito e que já vi funcionar em diversas cidades, que é o que nós chamamos de tarifa zero.
O que é que seja a tarifa zero? A tarifa zero é a isenção de pagamento objetivo por parte dos transportes públicos. Já foi estudado, já foi analisado por diversos estudiosos e até mesmo economistas de que a tarifa zero, ela não só é uma realidade, mas bem como pode-se, de fato, a partir dela, fazer com que a economia de um município gire mais. Então, de que forma isso, não é? Deixa-me colocar a seguinte análise. Com a tarifa zero, ninguém mais, objetivamente, vai pagar o transporte público. Porém, é óbvio, não existe cafezinho de graça. Então, quais são os procedimentos e o que é que existe por parte desse estudo? Primeiro, dizer que a economia vai aquecer mais. Por que a economia aquece mais? Aquece mais porque você que recebe o salário mínimo e gasta pelo menos 25% do seu ir e vir, não vai mais pagar esses 20%, 25% do seu ir e vir. Você vai pegar esses 25% e vai fazer o que com ele? Vai comprar. Se você vai comprar, você vai girar mais o quê? A economia. Se você gira mais a economia, a quantidade de impostos aumenta ou diminui? Aumenta. Né? O pagamento desses impostos virá para a municipalidade. Com esse pagamento dos impostos, obviamente, o que é que acontece? A Prefeitura Municipal de Caruaru, por exemplo, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, podem instituir nessa cidade a tarifa zero para que ela possa não só dar mais qualidade de vida a essa população, que vai ter um poder de compra 25% maior, aquele que recebe apenas um salário mínimo, mas bem como também questões vinculadas à própria questão ambiental, porque menos carros irão transitar, já que você pode ir e vir no transporte público. Então, a qualidade de vida das pessoas, de maneira geral, o trânsito se torna muito melhor, mais seguro, já que quanto menos quantidade de carros, de motos, é óbvio que os incidentes eles se tornarão menores. Isso tem um impacto direto e objetivo no meio ambiente também, no meio ambiente e interessante, na saúde. As questões ambientais. Você, durante muito tempo aqui na cidade de Caruaru, tratava muito essa questão ambiental. Como é que está essa questão hoje em Caruaru? Eu vejo como uma das grandes necessidades a valorização do princípio da sustentabilidade. Que princípio é este da sustentabilidade? É valorizar 3 pontos que são fundamentais. Precisa-se ter algo que é viável economicamente, que é socialmente justo e que é também, e como princípio, ligado aos princípios ambientais. Para que isso ocorra, faz-se necessário pensar, por exemplo, a construção de parques na cidade. Nós construímos, enquanto diretor de meio ambiente, alguns parques na cidade, como é o caso do Parque Severino Montenegro, o parque lá no bairro que hoje moro, que é o bairro do Luiz Gonzaga, o Parque das Baraúnas, o parque lá das Rendeiras, o Parque do São Francisco. Então, esses parques, eles têm um princípio básico, que é fazer com que a família possa conviver mais no seu habitat, conviver mais com a natureza, conviver mais com sua família, né? Então, eu vejo como uma grande necessidade e que a gente tem que pensar e repensar cada vez mais a construção de novos parques na cidade. Lembro que nós tínhamos a projeção de 9 parques na cidade de Caruaru, isso há 15 anos atrás. Então, vou dialogar com o Poder Executivo e vou buscar se atentar a avançar também, porque parques significam qualidade de vida. Parques significam uma maior possibilidade de que a família esteja unida no final de semana e possa conviver um com o outro. E isso é imprescindível para a vida humana, isso é imprescindível para a felicidade das pessoas na cidade de Caruaru. Caruaru não pode se tornar uma cidade cinzenta, não, ela precisa se tornar uma cidade cada vez mais verde, e para se tornar uma cidade cada vez mais verde, faz necessário a valorização da construção dos parques, e Jorge Quintino, dentro da Câmara de Vereadores de Caruaru, lutará para a construção de novos parques, pela própria experiência que eu tenho no campo ambiental. Ô Jorge, nós do Caruaru 24 Horas, mais uma vez, né, agradeço a sua vinda aqui e sempre vamos estar
de portas abertas aqui para lhe receber. Primeiro quero dizer que, Caleb, você é uma das pessoas nos campos e canteiros do jornalismo aqui na cidade de Caruaru, que me representa como uma pessoa que é democrática, uma pessoa que dialoga, uma pessoa que busca o bem da cidade. Então quero parabenizar o tipo de jornalismo que você faz. E é um jornalismo que não precisa dizer mais nada em relação à quantidade de seguidores, né? As pessoas seguem você por algum motivo, e o motivo é a qualidade de fazer o jornalismo de uma forma verdadeira, de uma forma transparente e de uma forma popular. Você não trabalha com o público da elite, você trabalha com o povo. É o povo, de fato, que tem que ter acesso ao conhecimento, tem que ter acesso a cada vez mais informação. E isso você traz muito bem para a população. Muito bem, Jorge, obrigado.